Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seu pai, seu tio, seu avô, alguém próximo lhe disse que imóveis são os melhores investimentos que existem. Eles valorizam muito ao longo do tempo. Você pode ter uma renda passiva mensal se alugar algum imóvel para alguém. Quando você compra algum imóvel, você está adquirindo um bem físico, um bem material e etc. Mas será que ainda hoje essa linha de raciocínio é válida? Em primeiro lugar, quando se trata de investimentos, não existe certo ou errado. Existe aquilo que lhe agrada mais ou se enquadra dentro do seu perfil investidor. Em segundo lugar, existe a preferência. Se a sua preferência sempre será em adquirir um bem material, se você gosta de ter alguma coisa que você olha e pensa no seu subconsciente, olha, aquilo é meu. Se essa sensação te faz bem, isso é o mais importante. Continue fazendo aquilo que você julga ser o correto. Agora existe o outro lado também. Existe uma outra modalidade de investimentos que pode te dar uma rentabilidade grande, com valor baixíssimo para investir, se comparado com qualquer imóvel físico. E vai te dar muito menos dor de cabeça na parte de locação. Isso eu te garanto. São os fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. São imóveis reais que você pode ser dono, junto com várias outras pessoas. Simplificando, é como se um imóvel fosse dividido em vários pedacinhos. E você pudesse negociar esses pequenos pedaços, essas partes. Essas partes são chamadas de cotas. E quando você compra uma cota, significa que você vai receber todo mês um aluguel dos inquilinos desse fundo que você está investindo. Claro que é um valor proporcional a essa cota que você possui. E no caso dos FIIs, diferente de ações, sim, esse aluguel você recebe todo mês. Da mesma forma, se você tivesse um prédio físico alugado, você receberia o valor de aluguel desse prédio, o fundo vai te pagar esse aluguel também todo mês. Você já se imaginou podendo ser um dos donos de um prédio comercial na Faria Lima? Um galpão logístico? Um shopping center lá no Morumbi? Pois bem, para você poder investir em um fundo imobiliário que possui um desses imóveis, você só precisa ter uma única cota. Existem fundos que o valor de cada cota custa R$ 10, outros que custam 100, 150 reais. Você já consegue comprar uma cota de um fundo desses e começar a receber o seu aluguel todo mês. Essa é uma das vantagens de investir em FIIs. Você não precisa investir milhões em um imóvel. Com 10, 100, 150 reais, você compra um pedacinho desse imóvel. Claro que tudo é proporcional. Quanto mais cotas você tiver de um determinado fundo, mais você receberá de aluguel. Para você investir em um fundo imobiliário, basta você se cadastrar e abrir conta em uma corretora de valores. Os fundos são negociados dentro da B3, a nossa bolsa de valores. E se você tem dúvida de qual corretora escolher para começar a investir, minha sugestão: para os FIIs, a Rico e a Clear. Porque ambas não cobram taxa de corretagem para qualquer negociação de compra ou venda, e você tem acesso a relatórios de especialistas para saber mais sobre qual fundo investir. Mesmo assim, no próximo vídeo eu vou falar tudo sobre as corretoras de valores, caso você ainda tenha alguma dúvida ou não conheça nenhuma delas, ok? Como os FIIs são negociados na B3, consequentemente são considerados investimentos em renda variável e sofrem as oscilações do mercado financeiro.
semelhantes às ações. Para você saber dentre os milhares de código ou siglas de ativos que são mencionados na B3, quais são os fundos, é muito simples. Seu código é formado por 4 letras, seguido do número 11. Cuidado, nem todos os ativos com o número 11 no final são FIIs, mas todos os FIIs têm o número 11 no final. Sabendo de tudo isso, e também que a influência da sua família dos últimos vários anos foi em investir seu dinheiro em imóveis físicos, aqui entra um fator determinante para você investir ou não em FIIs. Sabe qual é? As vantagens. Então, por que a sua família até hoje insiste que você deve comprar um imóvel físico? Porque sua família sempre vai procurar te alertar e indicar coisas que eles conhecem, porque eles querem o seu bem. Mas na grande maioria das vezes, não são mais as melhores indicações. Como eles provavelmente não conhecem os FIIs, vão continuar sugerindo que você compre um imóvel físico. Mas isso pode mudar. E o primeiro passo para isso é saber as vantagens dos FIIs. E quais são as vantagens? Primeiro, a burocracia. Quando você compra um imóvel físico, existe uma série de papeladas, contratos, aprovações bancárias, liberações de empréstimos, garantias para empréstimos e etc. Leva-se pelo menos 15 dias para concluir uma aquisição de um imóvel físico, não é mesmo? Coisa que não existe na compra de uma cota de um FII. Você simplesmente compra ou vende essa cota com um clique do seu mouse, dentro da página do home broker da corretora que você tem cadastro. Muito mais rápido e dinâmico. Essa vantagem é mais interessante ainda na venda. Quando você precisa vender uma cota, ou no caso de uma emergência financeira que você precisa de dinheiro, imagina se você precisa de dinheiro amanhã e tem um galpão para vender. Quanto tempo você vai levar para vender esse galpão e levantar essa grana que você precisa? Perceberam? Com os FIIs, temos zero dor de cabeça. Se você vender essa cota de um FII no preço de negociação do mercado, o dinheiro entra na sua conta na mesma hora. A outra vantagem é o aluguel. Quando você tem um imóvel físico, você depende único e exclusivamente de um inquilino. Se por alguma razão esse inquilino não te paga o valor de aluguel naquele mês, você não recebe. No caso dos FIIs, existe uma série de inquilinos dentro de um imóvel, onde uma possível inadimplência muitas vezes é diluída dentro daquele imóvel. Naturalmente, você continua ganhando o seu aluguel mensal. E também, para cada fundo, existe uma gestão profissional. Se ocorrer um calote, por exemplo, você não precisa bater na porta desse inquilino para cobrá-lo. Situação essa que vai te obrigar quando você tem um imóvel físico. Dentro dessa gestão, vai ter uma pessoa responsável para cobrar seus inquilinos. E se por alguma razão esse inquilino sair desse imóvel, muito provavelmente já terá outro engatilhado querendo ocupar essa vaga. Para esse serviço, você vai pagar uma taxa de administração quando investir nesse FII, algo em torno de 1 a 2% ao ano. Você também consegue verificar quais imóveis cada fundo possui e procurar aqueles que são mais bem localizados, fazendo com que a taxa de vacância desse fundo seja mínima. Situação essa que você não consegue com o seu imóvel. Às vezes, uma avó sua lhe deixou de herança um prédio comercial em um lugar que hoje não tem procura, por se tratar de um lugar com alta taxa de violência, que não fica em um ponto estratégico de logística, não fica próximo a centros industriais ou a rodovias para fácil acesso e etc. Imagina o que vai acontecer? Quanto tempo você vai levar para alugar ou pior, vender esse imóvel que ninguém quer?
Agora, a maior vantagem de um FII, ao meu ver, é o nosso famoso imposto de renda. Não sei para vocês, mas eu não gosto nem um pouco de pagar 27,5% de IR quando eu tenho lucro sobre um determinado ativo. Sabe quanto você vai pagar de IR ao receber um aluguel de um FII? Se respondeu os mesmos 27,5%, desculpe, mas você errou. Zero, isso mesmo, zero imposto de renda, os FIIs não são deduzidos de IR. Qualquer valor de aluguel que você receber, seja ele qual for, você não precisa pagar IR. Você só vai pagar 20% de IR se caso vender uma cota de um FII por um preço maior que você pagou. Aí sim, sobre esse lucro, você vai pagar 20% de IR, mas sobre o aluguel que você receberá todos os meses, não. Resumindo, fundos bem localizados e bem administrados se valorizam com o tempo. Isso também é válido para imóveis físicos. Mas no caso de imposto, você todo ano paga sobre o seu imóvel físico. Já para o FII, só quando você vender suas cotas, obtendo lucro sobre as mesmas. Agora pensa comigo. Se demorar 30 anos para você vender um imóvel físico, durante 30 anos você vai pagar imposto sobre esse imóvel. No caso dos FIIs, se durante 30 anos você possuir cotas de um fundo, você não paga nada de imposto por ano sobre os seus aluguéis. E se depois de 30 anos você vender essas cotas por alguma razão, primeiro, se tiver que pagar IR, você vai ficar feliz porque teve uma valorização na sua aplicação inicial. E segundo, os aluguéis que você recebeu durante esses 30 anos, muitas vezes pagam esse valor de IR que você terá que desembolsar, porque teve lucro e provavelmente ainda vai sobrar um bom valor. Outra vantagem muito atrativa para um determinado FII é a diversificação dos seus imóveis. Tem FIIs que possuem imóveis em mais de 10 estados do Brasil, por exemplo. Você vai receber aluguel de todos esses inquilinos quando comprar uma cota desse FII. Situação essa que não se repete quando você possui um imóvel físico para alugar na sua cidade, por exemplo. De novo, se esse imóvel ficar vago, você para de ganhar seu aluguel mensal. Existem vários tipos de FIIs, aqueles que investem em galpões industriais, aqueles que investem em prédios comerciais, aqueles que investem em shopping centers, aqueles que investem em agências bancárias, os de papéis, que são os chamados fundos de fundos, e etc. Você pode diversificar seu patrimônio dentro dessa gama de setores, deixando assim a sua carteira mais diversificada, mais protegida, reduzindo o seu risco. E falando em risco, claro que esse investimento, como qualquer outro, existem seus riscos. Mas o principal, assim como um imóvel físico, é se esse imóvel ficar vago, você para de receber aquele aluguel mensal, da mesma forma que o FII que você investiu. Aqui fica a dica principal desse vídeo. Procure investir em FIIs que possuem mais de um imóvel. Assim, você minimiza o risco de não receber aquele aluguel mensal, porque a taxa de vacância desse FII pode ser menor do que um que possui apenas um inquilino. Ainda assim, acredito que pelas vantagens que os FIIs oferecem com relação aos imóveis físicos são maiores. Suas chances de rentabilidade são maiores, devido a essa gama de setores possíveis de serem investidos. Claro que aqui fica a seu critério onde investir. Se você gosta de diversificação de investimentos, com uma carteira mais protegida, os FIIs são uma ótima oportunidade. Mas, se você faz questão de ter o seu imóvel físico, aquele que você enxerga da janela da sua casa, aquele que você passa em frente e fala, isso é meu. Continue investindo em imóveis físicos, ok?
Lembrando que o meu papel é te mostrar as oportunidades de um bom negócio. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe o like nesse vídeo e compartilha com os seus amigos. Dessa forma, mais pessoas terão acesso a essas ótimas oportunidades de investimento que eu mostro para vocês, ok? E se quiser deixar aí nos comentários também o que vocês acharam sobre os FIIs, eu realmente tenho interesse em saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!